Olá pessoal, novamente aqui para a gente fazer mais um vídeo sobre a aplicação de eletrônica de potência utilizando os microcontroladores da Texas da família C2000. Hoje quero fazer uma aplicação de compensadores paralelo à rede elétrica. Um muito conhecido é o STATCOM, que é o Static Synchronous Compensator, que ele nada mais é do que um conversor que é utilizado para fazer a compensação de corrente no sistema elétrico. Considere este cenário onde nós temos a rede elétrica principal alimentando um conjunto de cargas. Dentro dessas cargas, há as cargas não lineares. Considerando essa carga não linear, a gente teria essa forma de onda da corrente, totalmente distorcida com um elevado conteúdo harmônico. O objetivo de usar compensadores na rede, um STATCOM, seria de compensarmos essa corrente harmônica e deixar a rede fornecer apenas a componente fundamental. Então, nós queremos sair deste cenário e ir para o seguinte cenário. Então, o nosso objetivo é sair de um cenário onde temos uma rede fornecendo uma corrente totalmente fortemente conteúdo harmônico para alimentar uma carga não linear e queremos ir para esse cenário onde nós vamos ter a rede fornecendo uma corrente praticamente fundamental, a carga continua com sua forma de onda de corrente não linear e nós vamos usar o conversor agora para fornecer esse conteúdo da corrente harmônica. Com isso a gente mitiga os efeitos, a distorção harmônica presente na rede. Então, o que nós vamos implementar dentro do conversor? Então, a ideia é implementarmos essa topologia de controle aqui dentro do nosso conversor. Esse é um diagrama simplificado, um controle que eu simplifiquei. Existem outros detalhes que devem ser implementados, mas aqui eu quis deixar da forma mais simples. Então, nós vamos ter um PI que vai regular a tensão no barramento CC do nosso conversor, que no caso é a tensão neste capacitor. Nós vamos regular essa tensão. O erro eu vou passar no filtro tipo NOT para eliminar a componente de 120 Hz, porque esse é um conversor monofásico, single phase, e vai aparecer a tensão no barramento com ripple pequeno de 2 vezes a frequência da rede. Então, eu tenho que eliminar essa componente para passar no meu controle. Por isso eu uso um filtro NOT para eliminar esse pequeno ripple característico do conversor monofásico. E aí eu passo no compensador PI, no qual vai me dar um pico de corrente de referência. A tensão da rede eu vou passar no PLL para obter o sinal de sincronismo. E aí eu faço a multiplicação das duas grandezas e eu tenho a minha corrente de referência. Como eu quero compensar a corrente de carga, eu vou passar essa corrente de carga no filtro passa-banda de 60 Hz, onde essa corrente só vai me permitir sair desse filtro a componente de 60 Hz e logo mais eu faço uma subtração. Então, aqui eu vou ter só o conteúdo harmônico, porque eu vou ter a componente de 60 Hz subtraído da corrente total. Então, eu vou ter os demais harmônicos, que vão ser os harmônicos ímpares, o terceiro, quinto, sétimo e por aí vai. Então, essa é a corrente que eu quero compensar na minha carga. E eu vou somar a minha corrente para manter o barramento carregado. Com isso, eu faço aqui a realimentação negativa da corrente no indutor e vou passar no compensador do tipo PI e de um compensador proporcional ressonante e eu vou passar no sinal de PWM. Por que é necessário o compensador proporcional ressonante? Porque o PI
ele segue muito bem para variáveis contínuas, onde sua referência não muda. Como aqui eu vou ter uma corrente com alto conteúdo harmônico, então eu vou ter uma corrente que ela não é contínua mais, ela vai ser variável no tempo. Então, para rastrear essa referência, eu vou colocar um ressonante no qual eu vou dar um alto ganho nas frequências de interesse, que vai ser de terceiro, quinto e sétimo harmônico. Então, o ganho do meu PI, do proporcional ressonante, ele vai ter um alto ganho nessas frequências ressonantes, porque se eu não fizer isso, o nosso sistema ele não vai responder bem para essas amplitudes de corrente. Em síntese, então, é basicamente isso que eu vou implementar no conversor. Mas, antes de jogar no conversor, sempre eu apresento a simulação. Aqui tem um diagrama do nosso conversor monofásico e aqui a rede. Aqui possui uma carga não linear, na qual eu vou ter um capacitor do barramento CC e um resistor. E um filtro porque vai ser um filtro LC, aqui para diminuir o ripple de carga do capacitor. Neste outro lado eu tenho uma carga linear e aqui não linear. Esse setup eu já apresentei em outros vídeos que eu vou mostrar agora. Para não estender muito, então, esse setup que eu estou utilizando, eu já apresentei nesse vídeo que está aqui, que eu vou deixar o link para que vocês assistam e queiram conhecer um pouco mais de como eu fiz essa implementação do conversor. Ele é um protótipo em escala reduzida, no qual a tensão na rede é de 15 volts e o barramento CC vai ser de 28 volts. Então, temos a carga não linear e a carga linear. Aqui eu vou monitorar a corrente da rede e a corrente do inversor e aqui a descarga. Então, todo o nosso controle vai estar aqui dentro, que eu já apresentei também naquele vídeo. Então, nós temos aqui os dois compensadores da corrente do conversor e o compensador do barramento. Aqui tem a estrutura de um filtro NOT de 120 Hz e o filtro I de 60 Hz. E aqui tem os nossos compensadores ressonantes. Eu utilizo a seguinte estrutura para fazer um filtro, né? Eu desenvolvo uma função de transferência e faço a discretização no MATLAB. Então, eu utilizo a função TF do MATLAB para gerar a nossa função de transferência, que eu vou dar um exemplo aqui do filtro NOT, o filtro NOT em 120 Hz. Eu executo ele no MATLAB. Então aqui eu tenho a função de transferência do filtro NOT. E aqui o diagrama de Bode do filtro NOT. Então aqui tem a frequência de 120 Hz, onde ele vai atenuar. E o próximo passo que eu faço é fazer a discretização, onde eu uso o seguinte comando. Então aqui eu passo a função de transferência no domínio contínuo, o tempo de amostragem, de discretização e o tipo da discretização, que eu gosto de usar Dust. E com isso eu obtenho os coeficientes do numerador e os coeficientes do denominador. De posse desses coeficientes, eu alimento aqui os meus seguintes filtros, tanto os ressonantes quanto os demais filtros. Então, é basicamente isso que eu faço. No update, então, entro com o PLL, aqui passo a tensão no barramento, só retificando o filtro NOT, eu não pego aqui no erro, eu vou
eu pego ele na realimentação e jogo aqui subtraindo, e a saída dele é que eu mando no PI. Então, só fazendo essa retificação, que é o que está aqui, passa a corrente de rede no nosso filtro, a corrente de carga no filtro passa baixa de 60 Hz, aplico o compensador do barramento CC, e aqui eu tenho a minha corrente de referência do conversor, que vai ser a corrente do barramento para regular o barramento CC, mais a corrente de carga menos a componente fundamental, e passo no compensador do tipo PI do meu controle de corrente. E este erro eu passo também no meu controlador proporcional ressonante. E agora eu tenho o meu duty cycle, que vai ser a saída do meu PI, mais a saída dos meus controladores ressonantes. E aqui eu só verifico o saturador do duty cycle, se está a mais ou a menos. Então, basicamente é isso que eu faço. Então, vamos executar a simulação. De início, eu vou colocar que eu não vou compensar a minha corrente na rede, só para vermos como vai ficar a minha saída. Então, estou desligando o compensador e vamos ver a corrente, como que ela vai ficar. Olha que interessante. Nós temos aqui a tensão no barramento CC em 28 volts, a tensão da rede. E aqui nós temos em verde a corrente do inversor, a corrente vermelha, a corrente de carga, essa corrente que alimenta aqui. E em azul temos a corrente da rede. Então, observa-se que ela tem um forte conteúdo harmônico no nosso sistema. Então, vamos verificar qual que é o conteúdo harmônico da corrente de rede, sem o nosso compensador. Então, vou aqui fazer um FFT, vou colocar 60 Hz e quero analisar 10 ciclos. Vou desmarcar aqui o que não é de meu interesse. Então, está aqui ó, o conteúdo harmônico da nossa rede elétrica. Tem aqui 1,7 amperes de fundamental e olha a amplitude do terceiro, quinto, sétimo, nono, 11º, 13º e por aí vai de harmônico. Então, notavelmente, a gente vê conteúdo harmônico. Eu vou salvar para a gente comparar depois. Então, este é o conteúdo harmônico sem compensação da corrente de rede. Então, veja que essa corrente de rede é a que está alimentando nossa carga com alto conteúdo harmônico. Agora, eu vou ligar a compensação harmônica e vamos ver se vai melhorar o nosso conteúdo de rede, a corrente de rede. Simulo novamente. Sem dúvida, a gente já consegue observar aqui. Olha aí, nós não temos uns spikes aqui que dá na corrente de rede, mas sem dúvida já vemos que ela está compensada. E aí, a corrente de carga e a corrente do conversor. Olha que interessante, o conversor fornecendo parte ou em sua totalidade conteúdo harmônico para a carga e a rede fornece basicamente o conteúdo fundamental. Então, se eu tirar, esse é o conteúdo da corrente de rede. Vamos fazer uma análise de FFT. Olha que interessante. Nós atenuamos os harmônicos. Então, só de efeito de comparação, vamos tentar colocar aqui imagem lado a lado. Olha que interessante. A fundamental continua fornecendo cerca de 1,7 amperes, porém o conteúdo harmônico aqui da terceira, quinta e sétima, que são os mais significativos, foram bastante atenuados. Então, com isso, a gente consegue comprovar aí, o funcionamento do nosso
protótipo de um filtro Statcom. Vamos ao código do DSP. Todo o código de controle que eu utilizei, ele foi desenvolvido no CLA e pode ser implementado tanto no launch do 28049, tanto quanto no 28379. Então, vamos aqui no código main principal. Aqui eu criei a seção de variáveis que vão ser utilizadas no CLA, a estrutura do PLL, as tensões de monitoramento da rede, do barramento, a corrente da rede, corrente de referência, de carga, um offset para ajustar a corrente alternada no nível 0, os filtros e os compensadores e o ressonante e o PI. Todas essas variáveis estão na seção de memória destinada para o CLA. A tensão de referência do barramento e o comp, essa é uma variável que eu utilizei para eu fazer se eu quiser ligar e desligar a variável de compensação. E o VBusRef é a tensão de referência do barramento CC. Então, eu declaro todas elas aqui nessa seção e aqui eu declaro elas novamente. Essas duas variáveis estão aqui porque elas vão passar da CPU para o CLA. E elas também são declaradas aqui no formato externo. Bem, feito isso, aqui declaro também as estruturas. Aqui são algumas variáveis que eu vou monitorar na CPU. Basicamente não mudei nada do último código do CLA. Estou utilizando o setup ADCA e o ADCB. Então, se a gente vier aqui, eu estou utilizando aqui os pinos para os canais analógicos do A e do B. Estou usando o PWM 1A e 1B e o PWM 4A e 4B para fazer o controle dos braços do inversor. Aqui inicializo a PLL no CLA e aqui configuro os valores discretos dos nossos compensadores ressonantes e dos compensadores do programa. Então, todos esses valores estão aqui na nossa seção de código. Mais aqui embaixo, é uma estrutura de variáveis no qual eu quero monitorar a VGrid e LC, né? Depois eu vou alternar. Aqui chamo as funções para habilitar o CLA. E aqui a interrupção do ADC. Veja que na interrupção do ADC, aqui eu só usei o pino que liga ou desliga o PWM, o turn on, o turn off. E aqui é uma proteção de sobretensão, porque caso alguma coisa saia do controle, né, eu consigo desligar o kit. Aqui, a tensão no barramento, ela sobra em rampa, porque isso evita picos de corrente na partida do conversor. Então, sempre que você for inicializar o conversor pela primeira vez, a tensão de referência é bom você subir em rampa. Então, basicamente é isso que tem aqui no código principal. No CLA, faço a conversão analógica digital e compenso os valores com fundo de escala. Aplico o PLL, passo a tensão no barramento no filtro NOT de 120 Hz e filtro a corrente de carga com 60 Hz. Aqui, enquanto eu tiver com o PWM desligado, o meu PI fica sendo resetado. Quando eu ligo, o meu controle funciona, onde eu vou passar o erro do barramento CC no PI. A corrente de referência é a tensão no barramento vezes a componente de sincronismo. E aqui eu tenho a corrente de carga menos 60 Hz. E aqui eu criei uma variável para fazer o on ou off da compensação. E esse erro passo no PI. E aqui eu passo as minhas componentes ressonantes. E por último,
eu recomponho aqui o meu Duty Cycle com a saída do meu PI de corrente. Aqui eu vou mais a parcela ressonante que vai compor o meu Duty Cycle. E aqui eu só controlo se ele não está extrapolando os limites máximo e mínimo. E por último, eu aplico aqui no nosso os Duty Cycle, eu volto para o compensador do tipo para o PWM. Vou compilar. E vou descarregar o código. Então já tenho tudo rodando. E aqui então tem a tensão na rede que eu estou monitorando. E a corrente aqui está ligando apenas com o modo retificador. A tensão no barramento 10 volts, que é a tensão aproximadamente de pico. Eu vou mostrar para você como está o nosso setup. Então, vamos visualizar aqui o nosso setup. Então está aqui o nosso setup, onde eu vou ter a carga não linear, que é essa parte aqui. Temos o capacitor, o resistor e aqui o filtro indutor. Aqui temos a ponte retificadora. E esse resistor é a carga linear, que corresponde a esta carga. Aqui é a nossa rede elétrica, essa parte. E os nossos medidores de corrente, de carga e da rede elétrica, que são estes medidores aqui. Aqui eu já tenho o nosso esquema, então aqui eu tenho a parte do filtro, o filtro LC, nosso inversor, que corresponde a essa parte. Aqui eu tenho o módulo GAN, que é onde está a nossa ponte H, que significa essa parte. E aqui temos o nosso Launchpad, que é onde faz o controle. Aqui é uma placa na qual eu uso para fazer os condicionamentos da corrente de carga e a corrente de rede. Então aqui tem uma visão geral do nosso sistema, onde eu tenho o nosso inversor, a rede elétrica e a carga não linear e carga linear. E aqui uma sonda de osciloscópio para a gente ver funcionando. Então é esse o nosso setup. Vou ligar então o nosso conversor. Então está aqui a tensão sendo ligada em 28 volts e eu vou compartilhar no osciloscópio, nossa tela. Só um momento. Então, aqui eu tenho a corrente ILC, que é esta corrente que está aqui, e a corrente azul é a corrente da rede. É a corrente, desculpa, aqui em amarelo é a corrente da rede, yellow, a corrente da rede, e o outro é a corrente de carga em azul. Então, a corrente de rede e aqui a corrente de carga. Então, como a gente não tem nenhuma carga, então está aí funcionando. Como a gente pode ver, então, a corrente LC, aqui a tensão eu vou pedir para monitorar o e-load. Então, tá aí nós não temos corrente de carga. Agora, eu vou habilitar a nossa carga. Como vocês podem ver, a corrente de rede está totalmente distorcida. E aqui a nossa corrente de carga. Então, é a e-load e e-grid. Então, a corrente do nosso conversor. E aqui é a corrente de carga. Eu vou salvar para a gente analisar depois o conteúdo harmônico.
Então tá aí, gente, a nossa corrente de carga e a nossa corrente do conversor. E aqui temos a corrente de rede e a corrente de carga. Agora nós vamos fazer a compensação para ver se nosso conversor está funcionando de acordo com o que era previsto. Vou reduzir os ciclos aqui só para a gente visualizar da melhor forma possível. Só um momento. Então, coloquei mais ciclos aqui. E olha que interessante. Agora eu vou ligar o nosso compensador para ver como que vai ficar. Então, ajustei a tela. Agora eu vou ligar aqui a nossa compensação e ver o resultado. Olha lá que interessante. A nossa corrente de rede e grid praticamente compensada e a corrente de carga continua absorvendo conteúdo altamente harmônico. E olha que interessante, a corrente de carga, o e-load, e a corrente do conversor compensando o harmônico. Então tá aí a comprovação do nosso sistema funcionando. Então tá aqui a compensação, e aí agora eu vou desligar novamente a nossa compensação e voltar ao que era antes. Então a corrente do nosso conversor volta e a corrente de rede fica. Então, e-grid sem compensação. E com a compensação. Então aí, nosso funcionamento do compensador. Vamos agora analisar o conteúdo harmônico, se melhorou ou não. Bom, pessoal, verificando aqui então os dados que foram salvos no osciloscópio. Então tem a forma da corrente grid e load, e grid sem compensar, e aqui a corrente de carga. E aqui eu tenho a corrente de rede compensada e a corrente de carga. Eu tenho aqui um script do MATLAB que eu uso para fazer essas análises, e aí eu vou rodar. Então, está aqui a nossa análise. Então, vamos começar primeiro pela corrente o I1. É a corrente não compensada da rede, a corrente compensada, depois a corrente sem compensar e a corrente de carga. Então aqui nós temos a corrente compensada, não compensada, e aqui a corrente de carga. Então vamos lá para a corrente nossa de rede não compensada. Então fazendo uma análise aqui no MATLAB, temos 1, 2, 3, 4, 5, vamos analisar 5 ciclos de rede. Então nós temos aí um THD de 41,50%. Então esse é o conteúdo harmônico da nossa corrente de rede não compensada. Agora vamos na corrente de rede compensada. Olha que interessante, a gente já saiu de 41 para 5,8 de THD. Então, nós temos, aqui é a corrente de rede, nós temos 21% de THD e na compensada temos 5,8. Então, tivemos uma redução de 15% de THD. E aqui é o e-load, a corrente de carga, com 41%. Então, está aí a corrente de carga, a corrente e-grid não compensada, 21%, e a corrente da rede agora compensada com 5,8%. Então, está aí a nossa comprovação do nosso sistema funcionando. Então, espero que possam aproveitar e até a próxima.